Durante a Primeira República, as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais se revezaram na presidência dessa nossa Primeira República. Essa, galera, foi a política famosa do café com leite. E como vocês já sabem também, o Brasil não era formado apenas por paulistas e mineiros. E chegou uma hora que a galera dos outros estados falou assim: vou contestar esse domínio de paulistas e mineiros na presidência. Então, em 1922, houve uma eleição presidencial. E a disputa foi grande, galera. As elites do Rio de Janeiro e da Bahia disputaram com a galera do café com leite. Depois dessa eleição, ficou claro que essas duas elites queriam conquistar um papel de poder no jogo da presidência brasileira. Junto com esse descontentamento, galera, estava acontecendo um colapso econômico. Esse colapso foi desencadeado, ou seja, aconteceu pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, aquela crise de 1929. Aí você me pergunta, mas prof, que o Brasil tinha a ver com isso? Tudo, gente, simplesmente tudo. Naquele momento, a gente já vivia uma dependência das exportações de café. Os Estados Unidos eram um grande comprador de café do Brasil e com a crise reduziu muito as compras. Ou seja, o que vai acontecer com o maior produto brasileiro que gerava mais dinheiro e tinha grande quantidade disponível no mercado? Ele vai começar a se desvalorizar. Ou seja, você tem muita coisa, um produto no mercado, só que ninguém compra, ou seja, o preço dele vai cair. Bom, de toda forma, galera, existiam sinais de que a política do café com leite se aproximava do final. Esses são dois deles apenas. Essa instabilidade vai durar até 1930, quando vai acontecer o rompimento da política do café com leite. Esse rompimento vai acontecer de fato mesmo quando o então presidente Washington Luiz, que representava São Paulo, resolveu lançar a candidatura do paulista Júlio Prestes. Sendo que naquela eleição teria que ser alguém de Minas Gerais, né? Porque eles alternavam no cargo. E aí São Paulo colocou o candidato e os mineiros ficaram extremamente bravos com a atitude de Washington Luiz. Então, eles vão se juntar com os gaúchos, reuniram ali, porque não aguentava mais aquela política do café com leite, que também os gaúchos eram oposição e outras oposições do estado e formaram uma aliança liberal. Essa aliança lançou a candidatura de Getúlio Vargas, que era presidente do estado do Rio Grande do Sul. O vice-presidente, candidato, seria João Pessoa, certo? Que era presidente lá da Paraíba. Resumindo, gente, veio o presidente do Rio Grande do Sul e o presidente da Paraíba para derrotar essa política do café com leite. Mas isso não quer dizer que vai dar certo. Essa aliança liberal defendia o incentivo ao conjunto da produção agrícola nacional e não apenas do café. Então eles queriam que o Brasil fosse menos dependente da exportação de café. Além disso, eles queriam colocar leis de proteção ao trabalhador e de incentivo à indústria. No campo da política, eles queriam instituir o voto secreto, porque viam que na Primeira República a fraude era extremamente comum. Dito tudo isso e toda essa movimentação da oposição, o candidato de Washington Luiz, o tal do Júlio Prestes, venceu as eleições.